Deuteronômio, capítulo 1, do 19 ao 46. Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 46. Culto da família. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da paternidade. Quando a gente fala paternidade, não é só no sentido que a gente vai englobar, não só a questão de pai e filhos, mas pai e mãe, né? A criação dos filhos, os pais. Qual a importância dos pais na vida dos filhos? A pastora Helena Tanuri, irmãos, ela diz que a infância é uma fase da nossa vida onde são gerados tantos traumas em nós e que a gente passa o resto da vida tentando curá-los. E aí, quando a gente fala isso, parece um pouquinho pesado, parece um pouquinho forte, né? Mas se nós olharmos para dentro de nós, se nós olharmos lá no fundinho dos nossos corações, lá no fundinho da nossa alma, nós vamos ver que existem muitas cicatrizes, existem muitas feridas que foram causadas pelos nossos pais. E não só pais ausentes, não só pais abusadores, não só pais não crentes, não só pais desviados, não, irmãos. Nós, homens e mulheres de Deus, estamos aqui na presença do Senhor, todos os dias, buscando mais sabedoria dEle. Muitas vezes nós causamos traumas, causamos dores, causamos feridas na alma dos nossos filhos. Não se iluda, não ache que você é um homem e uma mulher tão santo que tem o poder de não causar dores na vida dos seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos homens e mulheres falhos e pecadores. Somos homens e mulheres que temos dores e cicatrizes na nossa alma e, por vezes, sem querer, sem nos atentarmos, de forma involuntária, nós passamos o que os nossos pais fizeram conosco, nós fazemos a mesma coisa com os nossos filhos. Não é por querer. Nós sempre desejamos ser os melhores pais possíveis na vida dos nossos filhos. Mas muitas vezes, sem querer, nós nos pegamos transferindo dores que foram causadas em nós, na vida dos nossos filhos. Mas o mais lindo disso, irmãos, é sabermos que existe um Pai do céu que cura todas as nossas feridas, que cura todas as nossas dores. E é esse Pai que está aqui nessa noite que vai nos ensinar a sermos melhores para os nossos filhos. Amém? Deuteronômio 1, tá melhor isso aqui, hein, Beth? 1, 19 ao 46, vamos estar orando ao Senhor, antes da gente ler o texto da palavra. Pai Santo e Eterno, obrigado porque o Senhor está falando conosco. E continua a falar, ó Pai. E agora também que leremos a Tua palavra, Senhor, que é o principal. Ela já fala muito. E que aqui haja fidelidade do Teu Santo Espírito. Que não seja, ó Pai, a minha mente, a da Beth, os nossos corações, mas que seja o Teu Espírito nos usando. Ó Pai, nós clamamos a Ti porque o Senhor é tão bom que o Senhor usa lábios e corações pecadores para transmitir verdades eternas. Que isso aconteça nessa noite. Somos dependentes e submissos a Ti, assim pedimos. Somos necessitados da Tua glória, da Tua presença, do Teu mover. Abençoa nossas vidas, nos fortalece nessa noite. Abençoa nossas famílias. Nos ensina a sermos pais melhores, pais santos, filhos também santos. E assim famílias abençoadas para serem farol nesse mundo. Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 1, do 19 ao 46. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou.
não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir, e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruiu. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar de noite. Estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estavam na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, ele é que vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim, vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Amém. O nosso Deus é o Deus da família, irmãos. O nosso Deus é o Deus que instituiu a família. O nosso Deus é o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E lá em Deuteronômio 1,
capítulo 1, versículo 11 de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim: o Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. O Senhor nos promete, irmãos, multiplicação da nossa descendência. O Senhor promete abençoar os nossos filhos. Existe um manual para isso, Beth? Existe, irmãos, está aqui, ó. Se chama Bíblia Sagrada. Não existe nenhum livro que você vá ler nesse mundo que ensine como criar filhos. Não existe nenhuma enciclopédia, não existe nada que possa te ensinar uma forma de ter uma descendência abençoada, de ter filhos, homens e mulheres cheios do poder de Deus. Não existe nada nessa terra que não seja a Bíblia Sagrada. O Senhor nos deixou as suas escrituras, o Senhor nos deu a sua palavra, e o Senhor nos prometeu através da sua palavra que Ele faria da nossa descendência 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e abençoaria a nossa descendência. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos seguir os passos de Jesus, e precisamos aprender com homens e mulheres da Bíblia, homens e mulheres de Deus que fizeram coisas que nós muitas vezes não queremos fazer. O Espírito Santo de Deus acabou de me remeter aqui a lembrança de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. O que Abraão fez, irmãos? Deus pediu ninguém menos que o filho de Abraão, o filho da promessa. Deus pediu a Abraão que levasse Isaque e sacrificasse Isaque, porque Deus não iria sacrificar Isaque. Deus não permitiu que Isaque fosse sacrificado. Mas Deus queria provar aquilo a Abraão. Em que sentido? Não existe outro Deus além de mim na sua vida. Não existe outro Deus além de mim na sua casa, na sua família. Deus mostrou a Abraão que Isaque não poderia tomar o lugar de honra no seu coração. Irmãos, nós temos falhado e temos pecado porque temos permitido que os nossos filhos tomem o lugar de honra que é de Deus nas nossas vidas. Ele é o Deus da nossa família. Não temos mini-deuses nas nossas casas. Nossos filhos não podem comandar. Nossos filhos não podem dar ordem. Nossos filhos, até uma determinada idade, não podem ter vontade própria. Nós precisamos ensinar, educar e disciplinar. E acima de tudo, irmãos, precisamos ter o Senhor como centro da nossa vida, para que as nossas atitudes reflitam a glória de Deus dentro da nossa casa. Porque não adianta nós só falarmos de Deus, não adianta nós só querermos disciplinarmos os nossos filhos e obrigá-los a vir à igreja. Nós precisamos verdadeiramente sermos homens e mulheres que buscam a face do Senhor, para refletirmos a glória de Deus através das nossas atitudes, e que assim os nossos filhos queiram seguir os nossos passos. Como eu falei no começo dessa palavra, irmãos, somos homens e mulheres falhos e pecadores. E inevitavelmente, em muitos momentos das nossas vidas, nós vamos causar feridas, traumas e dores na vida dos nossos filhos. Mas enquanto nós buscarmos mais e mais de Deus, enquanto nós usarmos esse livro como guia da nossa vida, menos dores nós causaremos na vida dos nossos filhos, e mais de Deus nós plantaremos neles. Deuteronômio, irmãos, é um livro que significa, o título de Deuteronômio significa segunda lei. Não é que Deus deu uma nova lei a Israel, mas Deus estava relembrando a lei. Então Deuteronômio é uma espécie de pregação de Moisés. Tudo que a gente leu aqui são palavras
de Moisés aqui no capítulo 1, relembrando grande parte da caminhada do povo de Israel no deserto. Deuteronômio já é ali nos fim dos dias de Moisés e o povo já no fim dos 40 anos que eles caminharam no deserto. Eles já estão próximos da entrada ali da terra prometida mais uma vez, onde eles estiveram próximo da entrada 38 anos antes, e Moisés agora está relembrando os fatos para Israel, que Deus ele vai cumprir suas promessas, que o ser humano ele pode sim ele ficar de fora, mas Deus vai cumprir. O ser humano no seu fracasso não vai impedir que Deus cumpra os seus propósitos. E irmãos, hoje nós vivemos dias que é estranho, porque ao mesmo tempo os pais são idólatras dos seus filhos, e às vezes tratam seus filhos mais como ídolos do que como filhos, e ao mesmo tempo os pais acham que seus filhos são mais frágeis do que eles mesmos. Então, ao mesmo tempo os filhos são ídolos e são criados como se fossem um objeto tão frágil que é mais frágil do que a gente. A história do povo de Israel, por exemplo, contada aqui em Deuteronômio, e que depois vai ser contada também em Josué, quando o povo de Israel conquista a terra prometida, mostra uma geração de filhos muito maiores do que seus pais, muito mais corajosos do que seus pais. Onde seus pais fracassaram, aquela geração de filhos conquistaram, e são filhos que cresceram no deserto, filhos que pelas falhas dos pais, como a Beth falou, eles foram feridos, eles foram marcados. Não quer dizer que seus pais foram péssimos pais, mas seus pais deixaram para eles um legado ruim no início da caminhada de vida deles. Teve crianças que não nasceram na terra prometida, e poderia ter nascido na terra prometida, mas eles nasceram no deserto. Israel deveria ter tomado a terra prometida, irmãos, 2 anos depois da saída do Egito. 2 anos depois da saída do Egito, eles estavam diante da terra prometida, mas eles se amedrontam, eles não ouvem a voz de Deus, eles não têm a coragem que Moisés disse para eles terem, eles se amedrontaram, e diante do medo deles, e eles achando até mesmo que os filhos deles seriam presas fáceis para aqueles que ali habitavam naquela terra que eles deveriam possuir, era aqueles que eles achavam que eram frágeis, foram os que entraram na terra. Crianças nasceram no deserto e possuíram a terra, enquanto seus pais morreram no deserto, porque Deus disse que a promessa seria cumprida. Deuteronômio 1:8 diz assim: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, Deus deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência depois deles. Deus estava dizendo para aqueles homens 2 anos depois que saíram do Egito: vocês possuirão a terra que eu prometi aos pais de vocês. Mas aqueles filhos não possuíram a terra. Eles viram Deus fazendo coisas poderosas, maravilhosas, mas eles não confiaram no Senhor seu Deus. E aí foram seus filhos que possuíram a terra, seus filhos seguiram com a esperança, seus filhos tomaram posse da promessa que Deus havia dado, seus filhos levaram adiante a família que os seus pais, infelizmente, se dependesse deles, morreria no deserto. Deus seguiu seu plano adiante, o que significa, irmãos, que Deus abençoou filhos, apesar do fracasso dos pais. E Moisés está relembrando a história, Moisés está pregando para Israel, para que Israel não cometa as mesmas falhas. 38 anos depois que eles estiveram diante da terra prometida e se amedrontaram, completando então os 40 anos de caminhada deles e de vida no deserto, até que o último homem com idade de guerra morresse no deserto. Porque, irmãos, a gente costuma achar que apenas Josué e Calebe, daquela geração que saiu do Egito, entrou na terra prometida. Não. Tiveram mulheres que entraram na terra prometida, tiveram crianças que saíram do Egito, que nasceram no Egito e saíram no Egito ali e entraram na terra prometida. Quem não entrou na terra prometida daquela geração foram os homens com idade para a batalha. Até o último deles morrer, Israel não entraria na terra prometida. E pasmem, irmãos,
inclusive o próprio Moisés. O próprio líder também morreria no deserto. Embora Deus, para honrar Moisés de alguma forma, Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida. Embora, irmãos, eu diria o seguinte: Moisés não entrou naquela terra porque Deus tinha algo superior para Moisés. Porque um dia Moisés pisou na terra prometida. Vocês sabem quando, irmãos? No chamado Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias conversaram com Jesus, irmãos. Deus falou: Moisés, acalma o coração, você não vai entrar nessa não, mas você vai pisar nessa terra em um momento ainda superior, porque você vai pisar nela junto do meu filho. Deus amou Moisés, irmãos, e Deus deu da graça dele a Moisés, mas naquele momento Moisés também não entrou na terra prometida e morreu no deserto. O versículo 19 ao 21 diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vocês viram pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cades Barneia. Cades Barneia é o lugar onde houve então o relatório dos 12 espias que disseram, 10 disseram para não entrar na terra, porque eles seriam consumidos lá. E apenas 2, Josué e Caleb, disseram que sim, que Deus havia dado, ordenado, e eles possuiriam a terra. Então eu lhes disse, versículo 20, vocês chegarão à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse desta terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Irmãos, Moisés já tinha recebido de Deus a palavra que mostrava que não seria fácil o que eles veriam. Muitos apontam, irmãos, comentaristas da Bíblia apontam que o erro de Moisés foi escolher esses 12 espias. As pessoas vieram com a ideia para Moisés: Moisés, vamos mandar 12 espias para conhecerem a terra, para a gente poder preparar a invasão. Alguns dizem que esse foi um dos erros da vida de Moisés, que ele não precisava ter mandado espia nenhum espionar a terra para ver, porque Deus já tinha dito que eles iam possuir e que a terra era deles. Era simplesmente o seguinte: segue adiante, toma, invade, que a terra é de vocês. E Moisés mesmo faz questão de relatar aqui que o povo disse para ele fazer aquilo, e ele seguiu a orientação dos outros. E um conselho muito ruim que deram, que acabou levando a esse grande fracasso, porque os espias, 10 deles, voltaram com medo. O oposto do que Moisés havia dito: não tenham medo e não se assustem. Irmão, se Moisés está dizendo o seguinte: não tenham medo e não se assustem, é porque os 12 espias, Israel, ia chegar naquela terra e encontrar os Teletubbies, irmãos. Um gramadinho verdinho, lá, lá. Como é que é mesmo o nome deles? Esqueci. Tchum. Um negócio desse aí, né, irmãos? Um barulhinho desse aí. Ia encontrar os Teletubbies. Os mais novinhos nem sabem o que é isso, né, irmão? Não é da minha época também Teletubbies, porque eu sou de antes disso, mas eu sei que existia. Quando falou não tenham medo e não se assustem, quando vem essa palavra, irmão, significa o quê? É porque vai vir coisas que poderiam te trazer medo e te assustar. Ninguém vai dizer não tenha medo e não se assuste diante de uma situação que não tem o porquê de você não ter medo e não se assustar. Então, quando vem um alerta, já está deixando bem claro: ó, existe perigo. Mas Deus está dizendo: em meio aos perigos, eu carregarei vocês. Aleluia! E aí, o versículo 22 ao 25, no finalzinho só do 25 eu vou ler. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Depois que os espias voltaram, né, eles disseram essa palavra. E aí, reforçando o que o Márcio falou do versículo 21. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse desta terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Irmãos, o Senhor está falando conosco nessa noite. Não tenham medo e não se assustem. Porque por vezes nós temos deixado de viver o melhor que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Porque nós temos nos assustado.
nós temos tido medo. Nós estamos, por vezes, tão preocupados, tão apegados às coisas dessa terra, desse mundo, que nós estamos deixando de viver o que o Senhor tem para nós. Irmãos, nós precisamos refletir nessa noite, nós precisamos olhar para dentro de nós e pensarmos: Senhor, será que nós somos a geração desses pais que morreram no deserto e não entraram na terra prometida? Será que nós temos sido esses pais que temos permitido que comportamentos contrários à palavra de Deus, que tem sido passada de geração em geração na nossa família, continuem sendo novamente repetidos? Será que nós não somos aqueles que nos agarramos à palavra de Deus e às promessas que o Senhor tem para nós, e mesmo com medo, e mesmo assustados, e mesmo na dúvida, mas na certeza de que o Senhor está conosco e de que Ele é aquele que vai na frente das nossas lutas, Ele é aquele que guerreia as nossas guerras e Ele é aquele que vai nos dar vitória. Então, independente das circunstâncias, independente das lutas que nós temos vivido, independente do caos que tem sido a nossa família, nós acreditamos e cremos que o nosso Deus é o Deus que não pode frustrar. Nós frustramos, eu falei isso aqui da última vez que eu preguei, porque somos falhos, somos pecadores, mas o nosso Deus não frustra, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos orar a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, para que quando os desafios sejam colocados diante de nós, quando as decisões difíceis relacionadas à vida dos nossos filhos precisam ser tomadas, nós saibamos em quem nós temos crido, sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo do que nós pedimos ou pensamos. Então é nessa certeza, é na fé e na esperança de que Ele tem preparado o melhor na vida dos nossos filhos. Por vezes nós estamos tão preocupados com a vida profissional dos nossos filhos, que impedimos que eles avancem em conhecimento, irmãos. É triste isso, mas nós vemos isso, queridos. Nós vemos isso. Pais que estão tão apavorados, tão desesperados, tão ansiosos com a vida dos filhos aqui nessa terra, que não tem permitido e tem sido muitas vezes empecilho na vida dos filhos para que eles herdem a terra prometida. Esses pais do deserto, irmãos, mesmo que não tenha sido de uma forma proposital, como eu falei no começo, pode ser que sem querer, estavam repetindo atitudes dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, não sei. Muitos deles foram pedra de tropeço na vida dos seus filhos no deserto. Porque esse povo, irmãos, deveria ter levado 2 anos para herdar aquela terra que o Senhor havia prometido a eles. Mas pela desobediência, eles ficaram 40 anos. O que a desobediência não faz na nossa vida, irmãos? O que a falta de fé, a falta de visão espiritual? Esse povo experimentou milagres. Esse povo experimentou libertação de escravidão.
O povo de Deus que já estava escravo do Egito. Mas Deus foi lá, mandou Moisés como resgatador, como libertador desse povo. Esse povo viu comida descer do céu, cair do céu, maná, aquilo que supriria eles. Esse povo viu o mar se abrir. Esse povo viu coluna de fogo, para que não passassem frio. Esse povo viu que por anos e anos a fio as roupas não se gastavam. Esse povo experimentou sinais, maravilhas, milagres, cuidado de Deus, e ainda assim eram desobedientes. Tinham medo e se assustavam quando as situações pareciam contrárias. E ao invés de simplesmente se agarrarem na certeza de que Deus estava cuidando deles, porque Deus cuidou deles, mesmo em meio a tanta desobediência, mesmo em meio à adoração de ídolos. Porque com certeza vocês lembram que quando Moisés subiu lá no monte e não descia, eles chamaram Arão e colocaram Arão para fazer lá um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Um povo idólatra, um povo que abandonava o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, aquele que havia feito coisas maravilhosas e extraordinárias, para que eles pudessem ver e entender que Ele era real, que Ele era Deus e que Ele estava cuidando deles. E ainda assim era só o líder deles, Moisés, sair para estar com Deus, e eles se viravam e estavam em idolatria de bezerro de ouro. Quantas vezes nós temos feito isso, irmãos? Temos levado os nossos filhos a adorar os deuses desse mundo. Precisamos parar, irmãos. Precisamos parar e analisar e olhar para dentro de nós. Não olha para o teu irmão, não olha para o teu vizinho, não olha para a família do teu irmão, não. Olha para dentro da tua vida, olha para dentro da tua casa, olha para dentro da tua família. Será que você não tem colocado bezerros de ouro dentro da sua casa e adorado a esses ídolos falsos, a esses deuses do mundo moderno? E diz a palavra assim, irmãos, em 22, Deuteronômio 1, 22 ao 25. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir, já que aquela situação, olha, Deus falou, mas vamos ver se é isso mesmo que Deus disse. É o ser humano já tramando os seus planos. Deus deu uma orientação: toma a terra, não tenha medo, não se assuste, tome a terra. Não, mas vamos mandar alguém primeiro para averiguar se é isso mesmo, porque para a gente ter certeza se Deus está falando a verdade. E isto me pareceu uma boa ideia. Percebam, irmãos, que Moisés diz: isto me pareceu uma boa ideia, pareceu. Mas depois Moisés descobriu que foi a pior coisa que ele deu ouvido aos outros. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós e nos informaram, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Aleluia, irmãos. Parece que até aí está dando tudo certo. Deus tem o melhor preparado para os nossos filhos. E eles iam possuir uma terra boa, terra que o Senhor nosso Deus nos dá. E isso eles atestaram à primeira vista, irmãos. Porém, eles não ficaram só ali. Depois eles começaram a ver outras situações. Irmãos, nós, ao invés de agarrarmos as promessas de Deus,
tomarmos, hoje a gente quase não fala mais isso, né, irmãos? Mas eu lembro quando era adolescente, a gente era adolescente, é muito isso aí. Toma posse, irmão. Quem lembra do toma posse? Amém aí, né, irmãos? Toma posse, era toma posse. Tudo quanto era culto, toma posse. Aí tinha irmão que fazia assim. Né, o Cláudio fez ali, né? Tinha irmão que no culto segurava. Porque eu vou segurar a posse, tomar posse da bênção na minha vida. Então o que acontece, irmãos? Eles viram. Na primeira vista, eles atestaram. Só que o problema é que eles não mantiveram os olhos deles no que o Senhor fazia. Irmãos, o inimigo que eles tinham que encarar agora era inferior ao inimigo que Deus já tinha libertado eles. O Egito era a potência da época. Era como se fosse o seguinte, irmãos: Deus libertou dos Estados Unidos e mandou agora entrar no México. Não estou falando mal aqui do México, irmãos, que possivelmente deve ser deixa que tem militar aqui, irmãos, vou complicar minha vida. Eu ia falar que talvez sejam mais fortes que o Brasil, né? Não sei, não conheço nada do México. Cláudio está falando que não, irmãos. Bem, não sei. Mas vamos lá, Cláudio falou que não, vou confiar no Cláudio. Então a gente dá para ganhar do México, né, irmãos? Mas vamos lá, irmãos. Os Estados Unidos não ganham. E Deus libertou da potência. E eles tiveram medo diante de um inimigo inferior. Deus já tinha libertado eles de algo muito maior. Eles atestaram que a terra era boa. Deus mostrou para eles. E eles não tomaram posse dessa promessa, por mais que eles tivessem testemunhado com os olhos. Irmãos, quando a gente não confia em Deus, e a gente às vezes quer ser protecionista demais, embora a gente tenha que proteger de fato nossa família, mas a gente tem que tomar cuidado de aonde a gente está impedindo o crescimento e o avanço de nossos filhos. Porque eles atestaram o que era melhor, mas diante do medo, eles colocaram os filhos deles numa condição que os filhos não precisavam passar. Os filhos deles poderiam ter recebido o melhor, porém eles tiveram tanto medo. Hoje eu vejo, irmãos, pais e mães que têm medo de que, se o meu filho tiver uma vida muito íntima com Deus, isso vai atrapalhar a vida profissional dele. Porque se ele passar muito tempo buscando ao Senhor, é menos tempo que ele podia estar estudando, é menos tempo que ele podia estar se preparando para a profissão que ele vai desempenhar. E ele tem que ter realmente o tempo para a profissão, para o concurso, para seja lá o que for que ele tenha que estudar, tem que ter o tempo para isso, mas isso não exclui o tempo com Deus, que exclua outro tempo de outra coisa, mas não o tempo com Deus. Então às vezes tem tanto medo, se o meu filho tiver uma vida muito comprometida com Deus, vai atrapalhar ele, que aí de fato atrapalha seus filhos, de entrarem na terra prometida. Porque aqueles seus pais temeram não apenas por eles, mas eles temeram por seus filhos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Por eles temerem por eles e por seus filhos. Pense num jovem que estava debaixo da liderança de Josué e que ia invadir Jericó e que tinha 30 anos de idade. Pare para pensar. Em quantos anos que Israel podia ter entrado na terra prometida? Em 2 anos. Um jovem de 30 anos de idade, na liderança de Josué, para conquistar a terra prometida, ele poderia ter nascido no 8º ano de Israel, na terra prometida. Ele poderia ter crescido na terra prometida. Ele poderia não ter passado pela guerra, na liderança de Josué, que ia invadir Jericó. Mas pelo medo de seus pais colocaram seus filhos para ir para a guerra. Por seus pais se atemorizarem em ir para a guerra, colocaram seus filhos nessa guerra que eles não precisavam ter passado, porque caberia aos seus pais terem feito isso. Nossos filhos, irmãos, também terão suas batalhas para travar, mas você tem que travar as batalhas espirituais que luta pelo seu filho, pela sua filha. Nossos filhos também terão as guerras, mas o Senhor é com eles, e esse mesmo Senhor é contigo, porque é boa a terra que o Senhor nos dá. O futuro que você acha que é melhor para os seus filhos, Deus é quem conhece todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para nós.
É o que ele diz ao seu profeta: eu é que sei os planos que tenho para vocês, não planos de mal, mas de bem, para dar para vocês um futuro. Deus sabe o que é melhor. E a gente precisa aprender daquele que ama os nossos filhos mais do que nós amamos. Aquele que já amou os nossos filhos antes de nós existirmos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós aqui, eu e a Beth, Deus nos amou, diz a palavra em Efésios, Deus nos amou antes da fundação do mundo. O que significa que antes do Paulo e da Nilceia amarem o Márcio, antes da Francisco e do Edivaldo amarem a Beth, Deus já amava ela antes que os pais dela existissem. Deus já me amava antes que meus pais existissem, porque Ele me amou antes da fundação do mundo. Ele me amou, Ele amou a Beth, Ele amou você antes de Adão e Eva. Então o amor, irmãos, de Deus pelos nossos filhos é superior ao seu amor. A gente precisa admitir isso. A gente precisa entender isso, porque às vezes parece que não. Israel achou isso. Eles acharam que amava mais. Eles viram que a terra era boa, mas eles não seguiram na promessa de Deus. E aí no versículo 26 diz: porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus, e murmuravam. E aí o versículo 27. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? O 28. Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Murmuração e falta de visão espiritual. Não enxergar o nosso Deus como Pai vai nos fazer querer voltar para a escravidão do Egito. Irmãos, esse povo que, como eu já falei aqui, viveu tantos milagres, prodígios e maravilhas, que viu Deus fazer tantas coisas em prol daquele povo, ainda assim era um povo que vivia a murmurar, que vivia a questionar o que Deus estava fazendo com eles. Ainda assim era um povo, como diz no versículo 28, que preferiu dar ouvidos aos irmãos que vieram com notícias de que aquela cidade tinham gigantes, tinham homens poderosos, de que eles não iriam conseguir. Mesmo tendo nas mãos deles a promessa de que Deus já havia dado a eles, de que aquela terra seria deles, que eles deveriam tomar posse daquela terra, ainda assim esse povo vivia a murmurar e a falar mal e a questionar a vontade de Deus, a questionar os desígnios e a forma de Deus fazer, e ainda assim preferiram dar ouvidos à opinião de homens. Irmãos, nós temos deixado de avançar mais e mais no nosso relacionamento com Deus, nós temos deixado de avançar como indivíduos e como pais e como mães e como família e como filhos, porque nós temos dado ouvido à opinião de homens. Temos dado vazão ao desejo da nossa carne pecaminosa de vivermos a murmurar, a falar mal, a questionar. Qual legado você tem deixado na sua família, irmãos? Qual legado você tem deixado para os seus filhos? Você tem repetido atitudes que vêm da sua família? Irmãos, tem famílias na igreja que são famílias de milênios de anos que vivem a falar mal da igreja, que vivem a falar mal dos líderes da igreja, que disciplina os que chegam
a falar mal e a olhar os defeitos, os problemas e as críticas. Se esse é o caso da sua família, irmão, em nome de Jesus, quebra essa maldição em você. Não seja mais aquele que vive a murmurar e a criticar e a falar mal da igreja. Porque os seus filhos estão vendo isso. Os seus filhos estão ouvindo isso. E aí tem pai e mãe que fala mal da igreja a vida inteira, e o filho chega na juventude, se desvia e fica se perguntando, mas eu fiz tudo certinho, por que será que meu filho não gosta da igreja? Por que será que o meu filho odeia o pastor e os presbíteros da igreja? E aí a gente não sabe o porquê, e aí a gente não entende o porquê. Quando nós somos libertos, irmãos, pelo sangue de Cristo, nós precisamos nos maravilhar com a palavra dele. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus ecoe nas nossas mentes e nos nossos corações, para que esse amor seja refletido através das nossas vidas, das nossas posturas, das nossas atitudes, para que os nossos filhos vejam dentro da nossa casa a glória de Deus sendo refletida através de nós. Por isso, nós precisamos inculcar na nossa cabeça e na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus de dia e de noite, de dia e de noite. Nós precisamos sair daqui hoje, irmãos, com uma certeza no nosso coração de que você precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, das suas atitudes como um pai, como uma mãe. Você precisa sair daqui hoje, que o Espírito Santo de Deus faça isso na sua vida, gere isso no teu coração, essa é a minha oração. Que você perdoe os pecados dos seus pais em relação a você. Que você libere perdão nessa noite sobre a vida do teu pai e da tua mãe, das feridas que foram causadas na sua alma através deles. Porque mesmo que sem intenção, mesmo que involuntariamente, porque, Beth, você está falando isso, mas o meu pai e minha mãe, eles não fizeram, não causaram feridas na minha vida, na minha alma, eles foram pais maravilhosos, eles me deram tudo que eles podiam, eles fizeram tudo que puderam por mim, amém, glória a Deus, mas eu tenho certeza que se você olhar lá no fundo, no profundo da tua alma, tem ferida aí dentro que precisa ser curado. Porque teu pai e tua mãe é pecador, irmãos. Se você chegar para Maísa ali agora e perguntar a ela, Maísa, tem ferida na tua alma que a tua mãe causou? Eu tenho certeza que tem, irmãos. Eu tenho certeza que tem, porque eu tenho certeza que em algum dia, nesses 18 anos, eu usei a minha língua para falar uma palavra maldita para minha filha. Eu tenho certeza que nesses 18 anos de vida da Maísa, em algum momento eu feri a alma dela. Não foi por querer, porque todo desejo do meu Maísa podia ter. Mas, queridos, eu sou uma mulher falha, eu sou uma mulher pecadora, eu sou cheia de defeitos. Teve dias que eu cheguei estressada do trabalho, que ela queria me contar o dia dela, e eu falava, Maísa, agora não, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que tem ferida e tem dor na alma dela que eu causei. E o Senhor ministrou essa palavra tão profunda no meu coração ontem pela manhã, que eu fui até o quarto dela e acordei pedindo perdão. Ela não entendeu nada, não foi, filha? Somos pecadores, irmãos. Por melhor que nós procuremos ser para os nossos filhos, somos pecadores.
Mas o Senhor está aqui nessa noite. E Ele é poderoso para curar as nossas feridas e as nossas dores. E Ele quer que nós liberemos perdão nessa noite. Mas você não conhece o meu pai, você não conheceu a minha mãe. Você não sabe que eu fui abusado, que eu fui abusada. Você não sabe que eu fui violentado. Você não sabe que eu fui escorraçado, que eu fui humilhado. Existe um Pai no céu, irmãos. O nosso Pai perfeito. Aquele que sara e cura todas as nossas dores. Esse Pai poderoso está aqui nessa noite e Ele pode te libertar desse peso, dessa dor, dessa mágoa, dessa falta de perdão. E o Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor quer nos trazer leveza nessa noite. O Senhor quer curar as nossas feridas causadas pelos nossos pais. E o Senhor quer restaurar relacionamentos aqui nessa noite. O Senhor quer quebrar os nossos corações para que nós enxerguemos aonde nós erramos e aonde nós precisamos melhorar, para que nós sejamos pais melhores, para que nós possamos cumprir a palavra de Deus e assim sermos homens e mulheres santos que abençoam a vida dos nossos filhos. E o versículo 28 vai dizer: para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior, é mais alto, as cidades são grandes. Quem não confia nas promessas de Deus e não está a fim de pagar o preço da obediência, vai querer conduzir os outros à mesma desobediência e nos levará a uma vida de pessimismo, de desânimo, de medo. Nós não podemos continuar dando ouvido às vozes de Satanás que tentam vir sobre nós, sobre as nossas cabeças, tentando nos desanimar, tentando impor medo sobre nós. Nós precisamos nos agarrar às promessas do Senhor, irmãos, e levarmos e conduzirmos os nossos filhos à terra que o Senhor nos prometeu, a uma vida espiritual cheio da graça e do poder e do conhecimento e das misericórdias do Pai. E aí, irmãos, a gente vê o seguinte: esse povo diz, olha, lá tem os filhos dos Anaquins. Os Anaquins eram um povo que era de estatura bem alta. Existem achados, por exemplo, de povos dessa época, dessa região, em que acharam o osso de uma mulher de 2,10 metros de altura. Então o pessoal pensa o seguinte: se a mulher tinha 2,10 metros de altura, imagina o homem, que normalmente tem uma estatura maior que a mulher. E eles admiram a grandiosidade do outro povo. Percebam, quando eles admiram a grandiosidade de um ser humano poderoso, eles pararam de olhar que o Deus dele é maior do que qualquer ser humano poderoso dessa terra. E aí fica admirando demais as pessoas famosas deste mundo pecador, ao invés de admirar a Jesus e o olhar para o Filho de Deus crucificado, humilde, humilhado, travando a nossa guerra para garantir a nossa vitória, manifestando seu amor, seu cuidado por nós, engrandecendo Jesus, exaltando Jesus. Mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhares presos neste mundo, e que não enxergam o que Deus quer fazer em nós, o que Deus quer fazer através de nós. E nós brasileiros temos esse problema, irmãos. A gente ouve falar muito da síndrome de vira-lata, e isso existe em nós. A gente se acha o povo mais inferior da face da terra, e a gente não deve ser um povo que se exalta, mas a gente também tem que reconhecer o nosso valor, principalmente nós cristãos, diante do Deus que nos amou e que conduz a nossa vida. Porque, irmãos, é o que Deus fez com Israel, é o que Deus faz com a sua igreja hoje. Diz assim o versículo 29, então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. Depois do que eles viram que a terra é boa, mas eles viram os gigantes e disseram, vão devorar a gente, vão correr atrás da gente feito abelha. É um dos textos também usados, essa expressão. Tem outra passagem que eles falam que eles se sentiam como gafanhotos, como pequenos insetos diante daqueles gigantes. E aí Deus mais uma vez ressalta pela boca de Moisés,
Não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. Irmão, Jesus falou para a gente coisas semelhantes. O que ele disse, por exemplo, quando ele falou: vocês passarão pela porta estreita? O caminho dele é uma porta estreita, é um caminho estreito. Quando ele fala isso é porque ele está revelando para nós a dificuldade dessa passagem, a dificuldade dessa caminhada. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas o que ele disse logo depois: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse mundo vai querer afligir vocês, mas eu já derrotei esse mundo na cruz. Agora, Jesus sempre deixou bem claro para a gente acerca das aflições, acerca de um caminho estreito, acerca das dificuldades, e aqui ele prossegue no versículo 30 de Deuteronômio 1, o Senhor, o seu Deus que vai adiante de vocês. Jesus já foi na nossa frente, ele já foi na cruz, ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez conosco no deserto, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor seu Deus os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Irmãos, esse é o segundo momento do Antigo Testamento em que o texto bíblico mostra Deus como Pai de Israel. Na nossa tradução está aí homem, que é a tradução mais literal. Se você pegar, por exemplo, a NVI, vai estar lá como um pai que leva o seu filho. Na NVT, como um pai que leva o seu filho. Na linguagem de hoje, como um pai que leva o seu filho. Porque um homem que leva o filho é o quê? É um pai. Essas traduções preferiram, em vez de colocar homem, traduzir pai. Como um pai leva o seu filho. O que não muda nada. Um homem que leva o seu filho, esse homem é o pai. Então é a segunda passagem, a outra está em Êxodo, em que é manifestado Israel como filho de Deus. Deus é o pai que está cuidando de Israel. Deus é o pai que está zelando por Israel. E o que Moisés está fazendo o povo lembrar é o seguinte: Deus esteve à frente de vocês por todo o caminho. Deus nunca abandonou vocês. Só que o seguinte, irmãos, há coisas que a gente quer facilidade demais. Deus libertou Israel do Egito. Israel não precisou fazer nada. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Sabe uma coisa, irmãos, que veio aqui à minha mente, que a gente acha, tem hora que os nossos pensamentos, eu falei aqui sobre as batalhas espirituais, como que muita gente acha que a adoração a Deus, a vida de devoção dos filhos a Deus vai atrapalhar o futuro dos filhos. Irmãos, esse é o pensamento de Faraó. Esse é o pensamento de Faraó. A adoração é perda de tempo. A adoração atrapalha. Sabe por quê, irmãos? Quando Moisés, ele comparece primeiramente a Faraó, ele não fala sobre o povo ser liberto de uma vez por todas. O primeiro pedido de Moisés a Faraó é o seguinte: deixa o meu povo ir prestar culto a Deus no deserto. O primeiro pedido era o seguinte: para Israel poder ter liberação dos egípcios, para sair da cidade e adorar a Deus no deserto. Sabe o que Faraó diz? Um povo que quer adorar é um povo desocupado. Então agora, aumenta a carga de trabalho, e parte da matéria-prima que a gente dá de mão beijada para eles, eles agora vão ter que buscar. Porque um povo que quer adorar o seu Deus, é um povo que está com falta do que fazer. Quando você acha que a vida de devoção a Deus do seu filho é perda de tempo, o seu pensamento é o pensamento de alguém que está escravizando, é o pensamento de Faraó. Você tornou seu filho um escravo de você, que é o que Faraó fazia. O primeiro sinal da libertação que Moisés quer dar aos filhos de Israel, segundo a vontade do Senhor, é liberar este povo para prestar culto a Deus. E Faraó disse que um povo que quer adorar a Deus é um povo desocupado. Então ele fala: manda eles trabalharem mais, dificulta o trabalho deles e aumenta a carga pesada de trabalhos. Mas o que acontece, Deus diz o seguinte: ele está caminhando com esse povo. Ele é o homem, um pai, que leva o seu filho por
todo o caminho. Ele carregou Israel por todo o caminho. Israel não precisou fazer nada contra Faraó, foi Deus quem enviou as pragas. Quando Israel ficou diante do Mar Vermelho, eles não precisaram nadar, eles não precisaram construir uma embarcação. Deus abriu o mar, Deus fez comida cair do céu. Mas chegou um momento que Deus diz para eles o seguinte: agora vocês vão ter que travar uma batalha, agora vocês vão ter que invadir essa terra e vocês terão que lutar. Aí é a hora que o povo pensa: não, poxa, aí, Senhor, a gente quer ser cristão, irmãos, e viver uma vida sem precisar prestar nenhum serviço a Deus, sem precisar fazer nenhuma obra para o Senhor. Só receber, se der bobeira, irmãos, é o que a gente vai querer por toda a vida. Receber, é o que Israel tinha até ali. Na hora que Deus falou o seguinte: agora eu estou abençoando vocês, mas vocês vão, é a hora que o jogo mudou. Agora eles esqueceram que Deus é Pai. Eles murmuraram com o Senhor: o Senhor trouxe a gente do Egito para morrer aqui no deserto, Deus tem raiva da gente. Pare para pensar, irmãos. De repente a gente não está dizendo isso de Deus, mas lá no fundo a gente pode estar achando que Deus tem raiva da gente, e que Deus está atrapalhando a vida da nossa família. Pare para pensar, irmãos, estou falando de coração, porque é o que eu posso pensar da minha vida, da minha família. Deus está atrapalhando a minha vida, Deus atrapalha o futuro dos meus filhos. E aí do versículo 41 até o 46, a gente vai ver aí que o povo é derrotado. O povo é derrotado porque Deus havia mandado o povo ir, e aí o povo ficou com medo, temeu e não foi. O povo preferiu dar ouvidos, como o Márcio falou, o povo preferiu acreditar que aquele povo da terra que eles precisavam conquistar eram grandes, eram homens e mulheres de grande estatura e eram mais poderosos do que eles, e eles não conseguiriam vencê-los. Vão ter problemas, desafios, lutas e dificuldades, irmãos, que vão se colocar na nossa frente, que são tão grandes que nós não podemos vencê-los. Não vamos mesmo vencê-los. Mas é o Senhor quem está conosco, é Ele quem vai na nossa frente. É o Espírito Santo de Deus que nos capacitará a vencermos essas lutas, essas dificuldades, esses medos. É Ele quem trava as nossas batalhas. E aí, quando Deus diz para eles: não vá, eles vão. Eles acham e entendem que eles precisam ir, porque senão eles serão castigados. Eles não vão na confiança de que Deus mandou eles irem. Eles não vão na fé de que é o Senhor quem os conduz. Eles vão porque nesse momento eles acham que se eles não forem, o Senhor vai castigá-los. Eles vão porque nesse momento eles acham que se eles não forem, eles terão as suas famílias prejudicadas, suas famílias pagarão preço. E aí eles decidem ir na força do próprio braço deles, mesmo o Senhor tendo dito: não vai. Não adianta mais, não vai, agora não vai. Aí eles vão, em desobediência mais uma vez à ordem do Senhor. E eles perdem, são derrotados. Não queira e não tente lutar as batalhas que você só poderá lutar com o Senhor. Não queira conduzir os seus filhos num caminho de desobediência. Não queira conduzir os seus filhos no caminho da facilidade. Não queira dar facilidade para os seus filhos. Irmãos, nós temos vivido uma era em que nós buscamos dar facilidades demais aos nossos filhos. Nós erramos e pecamos por isso. Porque quando sair da barra da saiazinha da mãe,
vai ter dificuldade, vai bater cara na parede. Nós não estaremos aqui para sempre, irmãos. Nós precisamos entregar os nossos filhos ao Senhor, nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos profetizar bênçãos na vida dos nossos filhos. Nós precisamos matar a idolatria no nosso coração, precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam adorar somente a Deus, precisamos ensinar os nossos filhos que existe um Pai no céu que os ama acima de nós, que é o único que pode estar com eles todos os dias, e quando nós não estivermos mais aqui, esse Pai estará cuidando deles, estará conduzindo eles. Porque, irmãos, Israel é o seguinte, eles pensam, quando Deus fala, olha, aí o pensamento acho que vira materialista, irmãos. Calma aí, eu não vou ter meu terreno, não vou poder comprar meu camelo do ano, vou ter que ficar vivendo nessa terra infértil. Aí eles não foram pela confiança em Deus, eles foram num pensamento materialista, quando Deus diz o seguinte, olha, agora vocês não vão possuir a terra. Vocês vão morrer no deserto. Aí eles vão, porque no final é desobedecer a Deus, irmãos. É como se fosse o seguinte, calma aí, então eu não vou receber meu carro do ano? Então eu não vou comprar o meu terreno? Então eu não vou passar naquele concurso? Oh Senhor, agora eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, ó Pai, eu estou aqui te buscando em oração, eu vou jejuar quantos dias o Senhor quiser que eu jejue, eu vou orar quantas vezes for possível, por causa que Deus disse que aquela bênção não viria. Então não é pelo Senhor, não é pelas promessas, não é por confiança, é por um pensamento completamente materialista e egoísta. E irmãos, e aqueles homens então, eles caminham dessa forma, eles seguem dessa forma e eles são derrotados no deserto, porque Deus diz para eles, eu não estou com vocês. Deus disse para eles, não vão. Só que, irmãos, Deus é tão maravilhoso que a gente vive em outra época. Que época que a gente vive? Ah, porque agora é século 21, tempo moderno. Não, irmãos. A época que eu estou dizendo que a gente vive, é que a gente vive depois daquele que marcou a história. Nós vivemos depois de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele povo viveu antes de Jesus. Quando diz, irmãos, que aquela geração morreu no deserto, não quer dizer que aqueles homens foram perdidos quanto à eternidade, não está dizendo isso, mas está dizendo no fato seguinte, que eles não herdaram aquela promessa, e é um símbolo sim, de hoje quem abandona Jesus Cristo, quem não segue a Jesus Cristo, quem não confia sua vida a Jesus Cristo, esse fica pelo deserto, esse fica pelo caminho. Aqueles homens de Israel, eles podemos encontrar com vários deles na glória, irmãos, inclusive o próprio Moisés que morreu no deserto também, mas eles deixaram de herdar aquela promessa. Hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, os nossos filhos podem experimentar uma vida com Deus, uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, e mesmo nós que talvez tenhamos duvidado de Deus, que talvez tenhamos nos amedrontado em algum momento da história, que talvez tenhamos cometido vários erros como pais e mães, como a Beth aqui relatou, e a gente hoje reconhece, admite a nossa vida de erros, reconhece o nosso pecado, volta o nosso coração a Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos conquistou, já nos deu a maior de todas as vitórias na cruz. Hoje, nós não precisamos ficar de fora, nós podemos herdar a terra com nossos filhos. Precisamos admitir onde falhamos, precisamos admitir onde erramos, mas a batalha que eles precisavam travar, hoje nós não precisamos, porque a maior de todas as batalhas, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, travou na cruz do Calvário, e quando parecia que ele foi derrotado na sexta-feira, o domingo de manhã chegou, e ele venceu para todo sempre, e nós somos vitoriosos com ele. E aí, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos aprender com essa história, irmãos, do povo de Israel no deserto. Por às vezes não confiarmos em Deus. Tem uma passagem aqui, irmãos, versículo 39, que é
uma passagem importante demais. Diz assim: e as crianças de vocês, vamos ler juntos o 39? E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Perceba, irmãos, aqueles pais acharam, sabe o quê? É o que muita gente hoje acha. Meu filho é frágilzinho demais, meu filho não aguenta, meu filho não vai suportar, então eu blindo meu filho. E eu cometo às vezes pecados, porque eu, ao invés de adorar a Deus, eu adoro meu filho, porque faço dele um ídolo. Irmãos, o pastor Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, lá eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes, acerca do sacrifício de Isaac. Porque Abraão não precisou sacrificar Isaac, como a Beth já falou aqui hoje. Mas quando Deus manda Abraão, vai lá e sacrifica Isaac, Deus diz para Abraão: hoje eu vejo que você me ama. Será que Deus não sabia? Claro que ele sabia. Mas está aprovando para o próprio Abraão, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. E o pastor Timothy Keller, em Deuses Falsos, ele diz o seguinte: naquele dia, Abraão subiu ao monte e um sacrifício de fato aconteceu. Ele não matou o seu filho Isaac, mas quando Abraão subiu aquele monte com Isaac, ele sacrificou o Deus Isaac, o Deus que ele estava tomando o seu coração. Deus não queria que Abraão matasse o seu filho. Deus mandou Abraão matar o seu Deus. Se Abraão não matasse o seu Deus, aí sim ele mataria o seu filho. Porque Isaac não se tornaria o filho da promessa, mas Deus não faria suas promessas. Então Deus prometeu que era Isaac, então Isaac seria. Como Deus prometeu que esse povo entraria no deserto. Os pais não entraram, mas os filhos entraram, porque a promessa vai se cumprir. Ele vai cumprir a promessa, irmãos. A questão é o seguinte: que Deus diz: está comigo, fechou comigo, vem comigo, vai herdar a promessa, porque eu vou cumprir a promessa. E esses filhos que os pais achavam que eram mais frágeis, percebem, irmãos, os filhos, essas crianças de vocês, de quem vocês disseram que seria presa do inimigo, esses serizinhos indefesos que vocês acham, esses serizinhos fragizinhos que vocês estão criando errado, que vocês estão achando que não são capazes, que são mais fracos que vocês são maiores que eles, que vocês são mais poderosos que eles, essas crianças, olha o seguinte, hoje elas nem sabem distinguir o bem e o mal, mas eles entrarão na terra que vocês não entrarão. Eu darei a eles o que vocês não possuirão. Só que hoje em Jesus, irmãos, hoje em Jesus, pai e mãe, você pode se arrepender e você pode entrar nessa terra com seus filhos. A história mudou. Jesus já fez o que há de maior. Ele chama a gente ao arrependimento. Salmo 27, 10 diz assim a palavra do Senhor: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se o pai ou a mãe abandonar, o Senhor não abandona, queridos. Então você que está aqui nessa noite, você que tem feridas abertas na sua alma, que os seus pais, de propósito ou sem querer, causaram essas feridas no seu coração, entenda, mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandone, o Senhor não te abandona, porque Ele é o Deus, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, e Ele nos amou tanto, 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 ao ponto de mandar o seu único Filho Santo, perfeito, eterno e amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele mandou o seu Filho nessa terra para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que nós possamos, queridos, tomar posse das promessas do Senhor nas nossas vidas, independente das circunstâncias, independente das situações, independente da forma pela qual você independente dos seus pais terem sido os melhores pais do mundo, ou terem sido pais abusadores, pais não protetores, o Senhor é o teu Pai, o Senhor é o nosso Pai, e é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele que nos amou desde a fundação do mundo, é Ele que nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe.
Em Cristo, queridos, nós já vencemos. Pelo sangue dele derramado naquela cruz, todos os nossos pecados foram pagos. Toda a nossa falta de atitude, toda a nossa desobediência do deserto, Jesus pagou na cruz o preço, para que eu e você, junto com os nossos filhos, pudéssemos tomar posse da terra que o Senhor nos prometeu, pudéssemos desfrutar dessa terra junto com os nossos filhos, junto com os nossos pais, para que a nossa família não fique de fora. Nós precisamos confiar em Deus, para que nós possamos ter uma descendência abençoada, termos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, genros, noras, sobrinhos, primos, irmãos da igreja, porque nós somos a família de Deus, nós somos de Cristo que nós somos, queridos. Nós precisamos abençoar uns aos outros. Nós precisamos entender que o Filho de Deus, Ele venceu e Ele abriu o caminho para que a nossa família pudesse desfrutar dessa terra que mana leite e mel. Se arrependa nessa noite. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos nos colocar de pé. E nesse momento nós vamos declarar que o nosso Pai, aquele que nunca falhou conosco, aquele que não causa feridas, aquele que cura feridas, aquele que nunca causou dores, aquele que cura as nossas dores, aquele que não impõe peso sobre as nossas vidas, mas aquele que levou sobre si todas as nossas dores. O Pai Supremo, o Pai Eterno, o Pai Santo, o Pai Perfeito, o Pai que ama acima de qualquer pai, de qualquer mãe nessa terra. Aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que sara as nossas feridas, irmãos. Ele está aqui nessa noite e Ele nos convida nessa noite a sermos curados, irmãos. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar os seus pais. Pessoas que precisam perdoar o pai ou a mãe por feridas que mesmo que involuntariamente os pais causaram nas suas almas. Eu quero convidar você a vir aqui no altar do Senhor. Existem pais e mães aqui que precisam se arrepender verdadeiramente pelo mal que, mesmo que sem querer, causaram na vida dos seus filhos. Eu quero te convidar a vir aqui também na frente nessa noite. Pedir ao Senhor que limpe o teu coração. Pedir ao Senhor que te perdoe, que faça os teus filhos te perdoar. Tem homens e mulheres aqui que querem ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores, irmãos melhores. Querem ser corpo de Cristo melhor, irmãos da igreja melhores. Que não querem mais entregar as suas línguas à maldição, que não querem mais entregar a sua boca à maledicência, que não quer mais emprestar a sua boca para o diabo quando só murmura e só reclama de tudo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente também. Você que precisa de uma bênção, o Senhor conhece o teu coração. Os pais que querem vir com os filhos, traga seu filho aqui na frente, irmão. Abrace seu filho, abrace sua filha. Ore por ele, ore com ele, peça perdão a ele. Nós vamos estar louvando ao Senhor enquanto os irmãos podem vir aqui na frente.
O Senhor sabe, irmão, sabe, o Senhor conhece o teu coração. Você, pai e mãe, quer entregar a vida dos teus filhos que não estão aqui nessa noite, mas você quer que o Senhor os alcance onde eles estiverem. Venha também, enquanto nós louvamos, louve ao Senhor. Louve ao Pai, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é o nosso Salvador. E clame a Ele nesse momento pela sua casa, pela sua família. Nós temos o Pai perfeito, nós temos o Pai que supre todas as nossas necessidades. Nós temos o Pai que nos deu uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Nós tem suprido a nossa alma, o Pai que supre todas as nossas necessidades, o Pai que cura todas as nossas feridas. Vamos parar, irmãos, de perder tempo com as coisas desse mundo. Vamos parar de continuar lamentando as nossas dores. Vamos parar de continuar lambendo as nossas feridas, quando nós temos um Pai que cura todas as nossas dores, cura todas as nossas feridas. Um Pai grande, um Pai poderoso, um Pai eterno. Pare de lamentar, de murmurar, de chorar, quando o seu filho parece perdido, quando parece aos olhos humanos que é impossível. Você tem um Pai que é poderoso. Temos um Pai que morreu por nós, que morreu por nossos filhos. Os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Declare isso na vida do teu filho. Declare isso na vida da tua família. Declare isso na vida do teu marido. Declare isso na vida da tua esposa. Você é do Senhor. Você é do Senhor. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me dar a tua vida. Ele é o Deus da minha casa. Ele é o Deus da minha família. Declare isso com fé, irmãos. E peça a esse Pai, que é o único Pai que pode atender às nossas súplicas. É o único Pai que pode realizar o impossível na nossa vida e na nossa família. Irmãos, antes de orar, eu quero dar mais uma palavra. Uma coisa que, enquanto eu e a Beth estávamos estudando esse texto, uma coisa que a gente conversou e ficou assim na mente, foi o seguinte: já parou para pensar? Teve pais que duvidaram, que deram ouvido ao medo e não quiseram possuir a terra, e ouviram a sentença de Deus de que morreriam no deserto, que vagariam 40 anos no deserto. E a gente não sabe a história direito, assim, detalhada desses pais que foram morrendo no deserto. Mas eu fico pensando que possivelmente teve pai que morreu no ano 40. Lá no finalzinho, como Moisés foi um que morreu no finalzinho, antes da entrada na terra prometida. E quantos desses pais se arrependeram, irmãos? E tiveram a oportunidade de dizer para os seus filhos: filho, filha, eu não vou entrar na terra, mas não cometam os erros que eu cometi. Pai, mãe, você talvez tenha cometido muitos erros na sua vida, mas você tem autoridade sobre os seus filhos. E dizer para os seus filhos, talvez seus filhos saibam os erros que você cometeu. E talvez seus filhos até apontem o dedo para você e digam: mas você fez isso, você viveu aquilo, por que você agora diz que eu não posso fazer isso? E você pode dizer com a autoridade de Deus, que Deus deu a você, porque eu quero que você herde o melhor de Deus, e não cometa os erros que eu cometi, porque hoje eu entendo que Deus tem o melhor preparado para a sua vida, meu filho, o melhor preparado para a sua vida, minha filha. Então eu não quero que você repita os meus erros. E você, filho, você precisa receber a autoridade do seu pai, porque, irmãos, aqueles filhos que herdaram terra prometida, aquelas crianças que Moisés falou lá, que Deus disse, esses aí que vocês acham que vão ser triturados pelos inimigos, eles vão tomar a terra. Mas, irmãos,
esses filhos passaram anos com os pais também no deserto. E eles estavam debaixo de uma promessa de um mandamento. Que o mandamento era: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. E o mandamento que Deus deu a Moisés no deserto não dizia o seguinte: filhos, vocês não precisam obedecer e honrar os pais que duvidaram de mim no deserto. Não, é honrar o pai e mãe. Inclusive, os filhos que tomaram a terra tinham que honrar os seus pais que duvidaram de Deus no deserto. Porque nosso Deus muda histórias, irmãos. Então, filho, se você conhece os pecados de seu pai e sua mãe fala para você não cometer os mesmos pecados, entenda: seu pai, sua mãe, hoje é um filho, uma filha transformada, perdoada, renovada pelo Senhor, Pai eterno das nossas vidas. E hoje Ele quer o melhor para a sua vida. Ele não quer que você repita os erros deles, porque o Senhor tem o melhor preparado para você. Filho, siga a ordem de Deus, porque isso faz parte de herdar a terra. Honre teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. O povo, esses filhos herdariam a terra, e eles tinham a ordem de Deus: honre seu pai e sua mãe. Entendam isso e vivamos essa certeza em Deus. Filhos, honrem seus pais. Entendam que seus pais não querem que vocês repitam os mesmos pecados que eles cometeram, porque eles querem que vocês herdem o melhor do que Deus preparou para vocês. Aleluia! Pai Santo e Eterno, obrigado por esse momento aqui. Fortalece a vida, Senhor, de cada família. Dê sabedoria aos pais. Oh, Senhor, diz a Tua palavra, Senhor, no final do Antigo Testamento, que o Senhor enviaria o Teu servo Elias. E a gente sabe que esse Elias prometido é João Batista. E ele anuncia o Messias, ele aponta para Cristo, e diz que o Senhor enviaria o teu servo Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. E esse Elias, que é João, ele aponta para Jesus, ele mostra a direção que é Jesus, ele profetiza de Jesus, porque é Jesus quem converte o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e faz isso nessa noite, ó Pai. Que o amor do seu filho converta coração de pais aos filhos, que haja arrependimento, ó Pai, que haja pedidos de perdões, ó Pai, de pais a filhos e de filhos a pais, que haja reconhecimento de onde temos falhado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado uma nova chance, o Senhor tem nos dado um novo caminho, o Senhor tem perdoado as nossas faltas, o teu filho Jesus já triunfou sobre os nossos pecados. Oh Pai, faz maravilhas aqui nessa noite, e dá a cada família uma nova história, algo muito maior do que os nossos olhos poderiam imaginar, algo de Ti, o Teu plano, que é acima dos nossos planos. Nos dá, Senhor, essa confiança extrema, suprema, grandiosa em Ti, e no meio daquilo que poderia nos amedrontar, nos apavorar, que a gente tenha certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós estamos cercados, protegidos pelo Teu amado Filho Jesus. Ó Pai Santo, dê cada necessidade da família aqui, que Teus filhos colocam diante do Teu altar, e faz maravilhas, ó Pai, faz maravilhas em cada família. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso e eterno de Deus nosso Pai, as doces consolações, a comunhão perfeita, o fruto, a plenitude, os dons do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Digamos juntos: amém, aleluia, glória ao Senhor Jesus.